João capítulo 13, por gentileza. Só ler os dois versículos, versículo 34 e 35. Irmãos, nós estamos já 3 mensagens. Essa série já tem uma série de 42 mensagens. Hoje foi a 42ª. Nós estamos ministrando a respeito do Evangelho de João, sob a ótica de perceber o que João percebeu, o que João contemplou na revelação do Pai, que foi o Filho. Deus enviou Jesus Cristo para revelar aos homens o amor de Deus. E aí, no versículo 34 e 35 do capítulo 13, nós estamos ministrando sobre amar o irmão como Cristo amou os discípulos. Diz assim a palavra: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Vamos reler aí o verso 34, ouvindo a nossa voz. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Mais forte. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe e nos dê a graça de alcançarmos hoje, receber a Tua palavra com satisfação. Que o Senhor Deus ministre a nossa vida com a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim o texto, Jesus declara, novo mandamento vos dou, e ele faz a declaração de que mandamento é esse. Eu quero aqui dar destaque no que significa mandamento. O texto está dizendo que é uma ordem, um mandamento, o Senhor Deus manda. Diga comigo, o Senhor Deus manda. E quando Ele manda, foi fraco, não foi? O Senhor Deus manda. Mais fraca ainda agora. Vocês não entenderam não, gente? Olha só. Uma coisa é você concordar, outra coisa é sua boca proferir, isso passar aí por você, colocar voz na coisa aí, saindo aí da sua própria boca. Vamos lá? Deus manda. Aí já estou colocando junto, né? O obedece, né? Vamos lá, vamos um de cada vez. Deus manda. E o que Ele manda, eu obedeço. Foi bem fraco, mas eu sei por quê. A maior parte das coisas que Deus manda não se obedece. É ou não é? A maior parte das coisas que Deus manda. Existe um pessoal brabo da vida que vive procurando arrumar problema com Deus. Quem nunca ouviu, né? Eu não concordo com o Antigo Testamento. Para esses eu digo, então tá beleza. Não concorda não? Não, no Antigo Testamento passou. Então beleza, então pode adulterar à vontade. Sim ou não? Não. Então pode roubar? Não. Então pode fazer outros ídolos. Entenderam aí? Eu não concordo com o Antigo Testamento, mas esquece que o que Deus está tratando no Antigo Testamento é: o povo pecou e eu estou dando a solução. Siga o que eu estou dizendo. E até hoje, estando debaixo da nova aliança em Cristo Jesus, a ordem é a mesma. Não adulterarás, não declararás falso testemunho, não tomarás o nome do Senhor em vão, que significa exatamente usar a autoridade de Deus para afirmar algum negócio que não vai cumprir. Tudo isso permanece até hoje.
E eu quero aqui lembrar os irmãos, Antigo e Novo Testamento para nós, pelo menos deve ser para todos nós a mesma coisa. Por quê? Não entra em situação aqui o antigo ou o novo, entra que existe um Deus todo-poderoso que está acima de todas as coisas e Ele tem buscado se comunicar com os homens por gerações e gerações. O homem pecou e Deus, responsável pelo homem, dá o caminho para retornar para Ele. Então, os detalhes de como está no Antigo e no Novo não tem tanta ênfase, tem ênfase que o Senhor ordenou. Então ele disse aos discípulos, novo mandamento, e mandamento vem da palavra, vem do ato de mandar. Ele manda. E a quem ele manda? Aqueles que ele toma por filho, aquele que ele trouxe para si. Isso foi dito aos discípulos. Os discípulos declararam que iriam fazer o que ele ensinava. Então Jesus, à vontade diante da atitude dos discípulos, de terem aceitado e estarem oficialmente com ele, ele disse, novo mandamento vos dou. E ele acrescenta, amai-vos uns aos outros, ponto. E aí ele vai explicar sobre que ótica deve amar uns aos outros. Como eu vos amei, é a base. A base, como eu vos amei, vírgula, assim também deveis amar uns aos outros. Eu quero relembrar aqui o processo do amor de Deus. Jesus veio ao mundo e ele crescia na graça e no conhecimento. Abra sua Bíblia aí, deixa marcadinho em João, e abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós temos aqui a observação. Lucas 2, o nascimento de Jesus, menino, versículo 40, diz assim, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Lucas 2, verso 40. Repita. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Logo aí no versículo 50, logo após Jesus ter estado no templo, diz o texto, eles, porém, não compreendiam a palavra que lhe dizia. Então, desceu com eles para Nazaré e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia, todos juntos, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, ele crescia na graça e no conhecimento, e aos 30 anos começou o seu ministério. Ele começou o ministério, e esse ministério, lembra quando falamos aqui o que significa ministério? Ministério, para entender bem, você lembra, olha para um garçom, ou qualquer pessoa que está servindo um alimento para outras pessoas. Ministério, vem da palavra ministrar, que é a mesma coisa que ir de pessoa em pessoa, ou num grupo enorme providenciar o alimento para elas. Quando falamos assim, o ministério pastoral, o ministério pastoral é regido por servir pessoas, ajudando essas pessoas a entender a Escritura e aplicar o princípio da palavra de Deus em suas vidas. Então, o pastor, ele vai servir as pessoas com a sabedoria da palavra, com o entendimento da palavra. Isso era feito por gerações. Ainda na aliança antiga, estava lá o sacerdote com a principal característica, ensinar a Escritura Sagrada. Se você ler o texto de Neemias,
Se você ler o texto de Esdras, você vai ver isso muito forte, principalmente na lei, este princípio, esta ordem. E o que nós estamos vendo é que Jesus viveu um processo, e este processo para ter o que dar às pessoas, a sabedoria de Deus, o ensino do Senhor. Para entender melhor isso, eu preciso ler o texto de João 17. Eu já li aqui com os irmãos alguns trechos, mas eu quero retomar. Observe aí a oração de Jesus. João 17, por gentileza. João 17, o capítulo 17, Jesus está para ser preso, e ele faz a chamada oração sacerdotal. Ele ora por si mesmo, e eu quero ler aí a partir do verso 1. Todos estão comigo? Digam amém. Diz assim o texto: tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja bem, não tem historinha, irmão. O que Jesus disse é que a vida eterna, vamos ler de novo, ouvindo a nossa voz, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me destes para fazer. Você pode repetir? Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em teu nome, em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me destes. Repita. Pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Observa aí. No primeiro texto de Lucas que nós lemos, os 2 versículos que nós lemos principais, Jesus crescia no Senhor e na força do seu poder, no conhecimento do Senhor. E com que objetivo ele crescia? Ele teria que reunir os 12, pregar às multidões, então ele teria que ter o que dar aos discípulos e a pregar às pessoas. Foi no estalar de dedo que isso aconteceu? Não, não. Entenda, eu tenho que amar o irmão como Cristo amou os discípulos, assim ele deu como referência. Ele disse, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Aí ele explica a base desse amor. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, qual é o modelo de amor que eu sigo? Eu preciso ter palavra de Deus, eu preciso ter estrutura bíblica, ministração de Deus na minha vida, porque amar as pessoas segundo Jesus é receber de Deus e ter o que ministrar para essas pessoas. Entenda aí, papai, mamãe, o que você recebeu de missão foi, você sabia que você que tem seu filho, sua filha, você é responsável perante Deus dessa criança. E Deus colocou você para você viver a fé e ensinar a fé.
E eu digo a você que você terá que viver a fé nos primeiros anos de vida do seu filho ou da sua filha. Porque as crianças, elas aprendem com os olhos, elas ouvem com os olhos. Você pode falar para ler a Bíblia, mas se ele não vê você lendo a Bíblia, pode esquecer. Você pode falar para orar, mas se ele não vê você de joelhos, se você não se ajoelha, alô? Se você não se ajoelha, não adianta mandar orar. Eu ainda não vi, e é claro que tem, mas são poucos, pessoas que seguiram essa regra que os filhos não seguiram. E aqueles que eu vi passar foram pessoas que disseram: olha, está tudo certo com meu pai e minha mãe, mas eu é que não quero. Ninguém pode determinar a salvação, mas você tem que fazer a sua parte. Se os seus filhos não estão firmes e você não cumpriu os princípios de Deus, você não pode ficar se escondendo dizendo que você é um gente boa. Você é ruim. Você é ruim pra caramba. Pastor, que coisa horrível que o senhor falou agora. É não, horrível mesmo, é o resultado da desobediência. Vou repetir. Jesus disse, novo mandamento. O grande problema é que a pessoa olha e analisa se vai cumprir ou não. Para todo mundo que acha ruim, eu digo, brigue com Deus. Quando Ele manda porque Ele espera que você se submeta. O grande problema, irmãos, que Deus tem que sentar com a pessoa e convencer. E Ele não precisa convencer ninguém, porque Ele é Deus. E já deveria ter se submetido logo na primeira fala. Eu já aprendi isso para a minha vida de tal forma que quando eu abro a Bíblia, eu já digo amém. Sem Deus ter falado nada, porque eu não vou questionar, não vou contestar. Por exemplo, uma tática muito usada pelos corações endurecidos é ficar chateadinho com o pregador, aí já se fecha para a pregação. Já se fecha. O pastor falou, caramba, não poderia. Eu não gostei, eu não sei nem se eu vou ficar nessa igreja. Esse é o problema. Qualquer coisa tira a pessoa, até mesmo que não tem assunto, que não tem motivo. Meus irmãos, novo mandamento. Ele manda. E quem tem sabedoria, obedece. Então, o que é que Deus espera? Deus espera encher você do poder dEle. Deus espera que você esteja de manhã, de tarde, de noite, ansiando por Ele, para que você tenha o que dizer aos seus filhos, para que você tenha o que dizer às suas filhas, para que você tenha o que ministrar na igreja, para que você tenha o que ministrar lá onde você foi plantado. Você está num lugar estratégico, ninguém tem acesso ao que você tem. Suas amizades são únicas. Tudo mais que você tem lidado no decorrer da vida. Quem nunca viu, irmãos, pessoas que não suportam a igreja e a pregação, mas em consideração que a pessoa tem a você, ela ouve quando você fala. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. E aqui, meus irmãos, nós estamos contemplando um princípio que, quando lemos o amai-vos, esse amor é palavra. O texto diz que um pai corrige o filho, e ele corrige porque ama. Se ele não corrige, não ama. Ou seja, se Deus nos ama e ama, Ele nos dá a sua palavra. E Ele nos deu em formato humano.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 1, que nós já lemos de propósito no começo do culto, para somar com a pregação. O texto bíblico de Atos, capítulo 1, ou Atos, capítulo 20, vá abrindo aí. Então, entenda aí, ó. Jesus estava ministrando, e aí um homem trouxe seu filho que estava possesso de demônio. E os discípulos tentaram expulsar o demônio. Não conseguiram. E então vieram e falaram com Jesus: Senhor, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Se tu podes, ajuda-me. Entenda aqui o processo. Olhe para mim aqui, nós vamos ler. Não é agora não. Segura aí. Vem cá. Jesus olha para os discípulos. Um processo tremendo aí de entendimento. Os 12 apóstolos tentaram expulsar o demônio do rapaz. O diabo lançava no fogo e na água para tentar matar queimado ou afogado. E eles não conseguiram expulsar. Como é que foi que o homem chegou para Jesus? Ele olhou para os 12, nenhum conseguiu. Peraí, esses caras aí, eles andam com esse Jesus. Nenhum deles fez nada. Eu tenho para mim que esses cabras estão tudo numa furada. Mas todo mundo diz que Jesus é Jesus, né? Então eu vou falar com Jesus. Olha como é que o homem chega. Os teus discípulos tentaram. Não conseguiram. Se tu podes, ajuda-me. Aí Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. O que você já notou aí? Quem notou alguma coisa extraordinária nessa fala minha sobre o texto? Quem notou? Ninguém. 2 pessoas. Qual foi aquilo que talvez acendeu a luz aí para você? Conforme a falta de êxito na fé, de expressão espiritual na resolução, na conduta, será a forma que as pessoas vão olhar para o Senhor. Você nunca viu isso? Alguém que diz que é da igreja, mas dá um mau testemunho enorme. As pessoas ao redor, nenhum quer vir para a igreja daquela pessoa. Quem aqui já viu isso? É ou não é? Porque a pessoa que está lá fora, ela não lê a Bíblia. Ela não entende as coisas da igreja, talvez nunca entrou numa. Mas ela entende o seguinte: fulano diz que é de Deus, mas tem um comportamento avesso. Porque qualquer pessoa sabe que palavrão não se deve proferir. Qualquer pessoa sabe que prostituição, adultério não se deve fazer. Quem é da igreja não deve fazer nada disso. Então as pessoas olham e o nível de conduta determina a fé que elas têm na pessoa que é seguida, no caso do nosso Deus. Então, irmãos, preste atenção. É muito sério servir ao Senhor. Você pode estar desgraçando a vida de pessoas, pode estar destruindo a vida de pessoas, dizendo às pessoas: não vá à igreja, viu? Você vai encontrar gente que nem eu. Você pode estar dizendo isso. Então, quando eu falei assim: você é ruim, hein? Você é ruim. Jesus proferiu a seguinte palavra para os discípulos: ó geração perversa, até quando vos sofrerei? Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu já orientei vocês inúmeras vezes. Aí os discípulos depois perguntaram: Senhor, por que nós não podemos expulsar? Certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Traduzindo as palavras de Jesus, certas castas de demônios só saem com contínua humilhação diante de Deus por parte de quem está ordenando sobre ela. Jejum e oração. Qual é o entendimento de jejum? Renúncia da própria vida,
Logo em seguida do texto você tem a resposta por que os discípulos não tiveram a resposta à expulsação daquele demônio. Eles discutiam entre eles qual deles era o maior. E aí vem o entendimento por que era uma geração perversa. Irmãos, nós estamos talvez diante da geração mais perversa que já existiu. Porque nós temos tudo. Quando eu me converti, havia 4 Bíblias de estudo. Hoje deve passar de 50. Quando eu me converti, só tinha internet. Aliás, nem tinha internet. A internet é 2005. 2005, eu acho que eu errei agora a data. Mas é mais ou menos isso. Eu me lembro que quem tinha internet tinha que ter uma conta telefônica, uma linha telefônica. Era uma burocracia, aquilo era uma carroça. Era muito ruim. Mas era o que se tinha. Conteúdo na internet, ninguém sabia como é que era, e era muito difícil, tudo era muito difícil ainda. Para você ter conhecimento, você tinha que pagar, tinha que chegar pelo correio material. Não era como hoje, você pode acessar coisas profundas da Escritura, estudos prontos, tudo ali na sua mão. Se hoje você disser, pastor, não tenho R$1, não posso comprar nenhum livro, você estuda todo o assunto sem gastar nada. E até, não tenho internet, tem o Wi-Fi do amigo seu que ele cedeu, o vizinho lá cedeu. Não sei, irmão. Talvez nós somos a geração mais perversa. Perverso por quê? Porque temos todo o suporte para conhecer e muitos não leem a Bíblia a semana toda. Estou falando a verdade, irmãos? Sim ou não? Por exemplo, agora nós vamos ter o retiro. Pastor, vai ter retiro? Eu digo, irmãos, só se tiver um decreto que não pode ter. E em nome de Jesus, essa contaminação que está acontecendo, isso vai diminuir, irmão, em nome de Jesus. Não é possível, meu Deus, que até o final do mês vai estar todo mundo ainda, meu Deus, pastor, agora é Ômicron. Eu peguei a Ômicron, agora peguei Covid, terceira vez, não é possível, está repreendido. Diga amém aí, meu irmão. Por um momento eu pensei, né, que você, pastor, está tão bom, Ômicron. E agora, né, aí pula para outra, Está bom esse negócio? Está não, irmão, isso é horrível. Claro que você não está feliz com isso. Então nós estamos crendo, e hoje teve reunião para isso, nós estamos crendo que vai baixar a contaminação até o período do retiro, e nós vamos ter retiro. Falar nisso, quando terminar aqui, passe ali, tem uma lista de alimentos para você assinar, já pode trazer os alimentos, nós vamos colocar na mesa ali, tá certo? E faça a sua inscrição e já passa ali e paga também o retiro, né, irmão? Mas olha só. Então eu estou aqui falando do retiro, por exemplo. Diz, pastor, mas vai ter retiro? Ó. Eu digo, irmão, presta atenção, nós temos que nos envolver com as coisas do reino. Nós estamos indo para o retiro, o objetivo nosso é edificação. É pregação da palavra, é orar, derramamento de unção. E nós estaremos no retiro, tudo vai clarear, eu creio. Tá certo? Tudo vai clarear. Assim, nós acabamos de orar, irmãos. E eu preciso da seguinte postura. Por que é que eu devo ir para o retiro? Por que é que eu venho para o culto? Por que é que eu venho para uma oração? Porque eu tenho uma importante missão. Eu preciso ser cheio de sabedoria, porque eu tenho que ministrar a sabedoria de Deus na minha casa. Eu tenho que ministrar a sabedoria de Deus lá no meu trabalho, aonde eu estou. Eu preciso ser cheio de Deus. Seja nos cultos. Para você que talvez se arrasta para vir para a igreja, um dos motivos para você se arrastar é falta de objetivo. Meu irmão, você é discípulo de Jesus? Sou, pastor. Então você tem o mandamento, ele mandou você amar os seus irmãos. E amar, já disse aqui, não é ligar dizendo, como é que você está? Isso aí qualquer pessoa faz. Mas sim é você dar uma palavra para essa pessoa que você ligou. Você ministrar uma palavra de, fulano, pastor, irmão, eu estou me sentindo mal, você pode orar por mim? Agora, meu irmão, já ia pedir para orar.
E quem orou tem convicção. Convicção de que Deus está ouvindo a oração. Convicção de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, para ser discípulo, tem que pisar os passos do Senhor. E aí eu quero listar rapidamente, em Atos capítulo 20, uma pessoa que seguiu esse exemplo. E aí, irmãos, nosso tempo já encerrou quase, mas eu quero listar com você, nessa leitura, uma pessoa que seguiu esse exemplo. Paulo seguiu esse exemplo. Por favor, ouça lá, vou colocar nos grupos da igreja, mas independente disso, você que não é membro da igreja, vá lá e receba a ministração de hoje de manhã, que você vai ser nutrido para entender mais o que eu estou ministrando agora. Olha só, Atos capítulo 20, Paulo está tendo contato com os irmãos de Éfeso. Olha só o que ele fez aqui, o que ele disse. Ó. Vamos ler de novo aí. Verso 17. Quem está comigo, diga amém. Diz assim, ó. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Onde é que era? Publicamente e nas casas. Quem foi que anunciou? Paulo. E a quem? Aos líderes de Éfeso. Verso 21. Tendo declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e agora, levado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Preste atenção. Eu disse aqui hoje pela manhã que para amar o irmão, você tem que sacrificar algo. Por exemplo, eu preciso dar uma força para Cicrano, para Beltrano, eu preciso ajudar esses meus dois irmãos aqui, só que eu não tenho tempo, eu vou ter que desmarcar alguma coisa na minha agenda para poder abençoar eles, indo até eles, orando com eles. Vou aqui, preparei um estudo aqui, e eu vou ministrar para eles. Me lembro, irmãos, quando eu tive essa primeira experiência, eu peguei de um folheto que eu evangelizava, lá atrás tinha assim: mande uma cartinha para nós e nós mandaremos para você um estudo bíblico inteiramente grátis. Aí eu fui numa loja que vendia folheto, uma loja que vendia materiais evangélicos. Aí eu pedi do dono da loja, digo: amigo, você pode me ceder um folheto de cada um aí? E eu olhei os folhetos que todos eles diziam a mesma coisa, um estudo diferente. Irmãos, eu mandei uma carta para uns 3 ou 4 lugares diferentes e recebi aqueles estudos todos. Eu tinha uns 6 meses de convertido. E aí eu recebi aqueles estudos e eu caí para dentro para estudar. O tempo da carta. Tinha e-mail, não. E por quê? Eu já tinha entendido isso que eu estou ministrando aqui para você. E eu pensei, eu tenho que aprender. Eu vou aprender. E eu já tinha gente se convertendo, os irmãos sabem, com 8 meses eu cuidava de 8. Na minha rua, que se converteu na minha rua. Meus primeiros 2 anos de convertido, eu contei mais de 170 conversões. Assim foi a minha história. Sei que o pessoal reclama: pastor, contar muita história. Posso fazer nada se eu tenho para contar história. História do que Deus fez. Posso fazer nada, meu filho. E você tem que olhar para mim e dizer: eu também vou ter história para contar. Você vai fazer uma visita, tem uma pessoa enferma, está ali uma história para você contar. Você orou e a pessoa foi curada, e ali você pôde pregar o Evangelho. Então, nós estamos observando aqui
a conduta de Paulo. E ele sacrificava, porque ele entendeu que para amar tem que ter sacrifício, senão qualquer empecilho tira a pessoa de linha. Como é que está hoje, irmãos, o negócio? Marca uma vigília. Ah, pastor, lá em casa chegou. Com todo respeito, irmãos, por favor, não leve para o pessoal não, porque é um lugar que tem muito isso. As pessoas vão vir visitar a gente. Aí a pessoa recebe a visita, não vai dar para mim. Tudo bem, dependendo, realmente fica feio você sair. Mas, vamos supor que naquele dia o Senhor Deus falou ao seu coração que você não podia faltar com o compromisso de estar em uma atividade relacionada para abençoar alguém. Você vai pedir licença, eu vou ali, já volto. Fiquem à vontade. O que eu quero dizer é que nós não podemos deixar de obedecer ao mandato da parte de Deus. E muitos de nós estamos acostumados a não sacrificar, porque entendemos como se fosse assim. Se é de Deus, é quando dá. Parece que Deus dá de graça, não é? E a gente entendeu que de graça é o que der, quando der, e talvez se eu queira fazer. E está tudo errado. Está tudo errado. Você vai ter que sacrificar algo. Sacrificar o sono, sacrificar o tempo para fazer coisas pessoais. E nós temos falado nessa pregação, nessa série, especificamente nesse assunto, que se na sua agenda, faça uma listagem de perguntas para você mesmo. Se você no final descobrir que você só tem tempo para você, e você só investe se for um benefício para você, você está fora da visão como discípulo, meu filho. Você nem pode dizer que é discípulo de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque um discípulo faz o que o mestre faz. Então você vai estar orando por alguém. Pastor, eu não posso orar porque eu estou, naqueles dias eu peguei a enfermidade, estou em reclusão. Então eu vou separar para orar, principalmente por mim, porque eu estou nessa situação, mas vou orar pelos outros. Deus vê o seu coração e Ele tem chamado você para a oração. Então você está cumprindo a ordem, o mandato de Deus. O que eu estou dizendo é que Paulo teve que sacrificar algo para ter a obediência junto aos irmãos de Éfeso. E aí o texto do verso 24, verso 23, lê de novo. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Verso 24, repita. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpram com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, essa é a fala que todos nós temos que ter como meta na nossa vida. Você pai, você mãe, você tem a missão de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que é isso, pastor? Eu sou pregador? Não. Meu irmão, você tem que pregar para os seus filhos, você tem que viver a fé para os seus filhos, você precisa viver a fé na sua casa de uma forma geral. E eu vejo aqui na palavra que isso é para todos nós, porque Paulo era discípulo. Verso 25. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. O Espírito Santo já tinha revelado para Paulo, você não voltará mais aqui. Verso 26. Portanto, hoje vos declaro que estou ciente do sangue, Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a verdade de Deus. Irmãos, olha só, você que está preocupado com o relógio, não fique não, fique preocupado com isso aqui que eu vou falar agora. Você poderia hoje dizer que você está inocente do sangue dos seus filhos? Dentro dessa ótica aqui? Entenda aí, ó. Deus plantou você na sua família. Talvez na sua família tenha um histórico de separação. E você atualmente está pensando em se separar. E Deus salvou você.
Eu tenho plena convicção disso que eu estou falando, irmão. Sabe qual é o projeto de Deus quando salvou você? Primeiro, quebrar esta maldição chamada separação. Quando as pessoas olharem para a sua família e disserem, fulano separou, Beltrano separou, também, está pensando em separar. Mas quando citarem seu nome, e rapaz, eu vi até eles viajando, e estão apaixonados, mas já passou lá 20 anos já. Paz, que bênção, né? E aí quando alguém vier e perguntar, olha, vocês poderiam explicar o porquê, né? Como que vocês chegaram a esse sucesso? Aí você vai dizer, Jesus Cristo, eu sigo a Jesus, e Ele mudou a minha vida. Não é mérito seu, é mérito de Cristo. Diga amém. E eu recebo. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem a missão de, aonde você foi plantado, ser instrumento para quebrar essas maldições. Uma outra maldição, você olha para a família toda, não tem ninguém formado da universidade, ninguém tem uma profissão definida com uma remuneração abençoada, de ter seguido um padrão ali, de se dedicar e seguir um caminho para uma profissão. E você foi o primeiro formado da universidade daquela família. Você já quebrou a maldição. Eu estou chamando de maldição, irmãos, porque não sei se você já reparou, mas pessoas que não conseguem, elas até querem, mas não conseguem. E a pessoa se converteu e agora ela entendeu, Deus é comigo, eu vou conseguir. E ela faz o vestibular, ela passa, não tinha dinheiro, ela conseguiu pagar, e ela termina, e ela alcança o alvo e já está empregada. Isso servirá nas mãos do Senhor como um exemplo para os outros. E aqui, meus irmãos, nós estamos observando que na condição de Paulo, Deus estava usando Paulo para formar aqueles homens. Quando você lê no texto de Apocalipse a igreja de Éfeso, você vai notar que o trabalho de Paulo foi bem desenvolvido, pois eles foram colocados numa condição muito melhor do que as outras. E aqui, observe aí, verso 27. Nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Olha aqui um problema sério que nós temos. Você chega para conversar com a pessoa, e aí, meu irmão, já leu a Bíblia? Toda? Não. Peraí, mas você é convertido há 10 anos. É só um exemplo, tá, irmãos? Você é convertido há 10 anos, você não conhece, você não leu, pelo menos, a Bíblia. Irmãos, eu quero relembrar o princípio. Jesus estava sendo tentado no deserto e o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E então Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Levanta a sua Bíblia aí. Levanta a sua Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia pode levantar o celular também. E traga a Bíblia no próximo culto, viu? Pode levantar o celular, está liberado. Mas traga a Bíblia, viu? Se você não tiver a Bíblia, tem ali o estande. Olha só. Essa daqui é a palavra de Deus. Você precisa dela toda. Em nome de Jesus, meu irmão, você vai sair daqui hoje tendo decidido. Você vai ler a Bíblia toda. E você vai entender da Bíblia. Porque você precisa ministrar a palavra de Deus na sua casa. Olha só, homens. Você precisa ser o líder da sua casa. Ora, rapaz. Aí a mulher chega para contar uns problemas, como é que nós vamos fazer? Aí o cabra velho se treme todinho. Eu digo, eu também não sei não, mulher, vê aí. Ora, rapaz, você é um homem, rapaz. Agora, por que é que nós temos uma geração de homens aguados? Porque falta a paternidade de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Você precisa de uma experiência com Deus.
De forma que lá na sua casa, você de vez em quando, você tem que dizer, olha, esse é o caminho. E aí você está munido da presença de Deus, da palavra de Deus na sua vida. Eu não estou falando de macheza, de machismo não, porque isso a Bíblia não ensina. Eu estou falando de homens que sabem a vontade de Deus para a sua casa. E ele sai de casa dizendo à mulher dele, olha, fique tranquila que Deus está no controle. Fique tranquilo, meu filho, porque o Senhor Deus vai nos abençoar. Essa palavra tem que sair da boca do cabra macho. Essa palavra de segurança tem que sair do homem. E está lá muitas vezes a mulher se virando. Meu filho, papai não disse nada, mas eu sei que vai dar tudo certo. Coitadinha da bichinha. E ela disse para tentar levantar a bola do homem, porque o cabra velho, só Jesus na causa. Meu irmão, você trata de se converter. Porque Deus vai cobrar de você o sangue desse menino e dessa mulher. Pastor, eu vim hoje para o senhor abençoar aí, o senhor está me quebrando aí, quando terminar o culto a mulher vai falar no meu ouvido. Viu aí o pastor? Gostei dessa igreja. Aconteceu, irmãos, na história da igreja aqui, eu dei umas pancadas aqui, o cabo lá fora disse, pastor, assim o senhor quebra a gente. Meu filho, não posso fazer nada. Não posso fazer nada, a palavra de Deus e acabou. Meu irmão, o que Paulo estava dizendo é que para amar tem que ter conteúdo. E o conteúdo, com todo respeito, é a palavra de Deus, é a vida no altar. Então você que é governador de um lar, meu irmão, você faz um círculo lá no chão do seu quarto. E você se ajoelha lá dentro e diga, eu só saio desse círculo aqui depois que eu tiver uma experiência com Deus. Porque, meus irmãos, como não será cobrado sangue se não tem Bíblia na casa? Se não tem escritura na casa, se não tem Bíblia nesta casa, se a pessoa lê de vez em quando, de quando em vez, se der, que Deus me ama, e a pessoa acha que Deus é aquela vozinha que tudo está bom, porque você sabe, né, irmão, com essa geração aí, o caba diz que ama a vovó, mas porque ela faz tudo o que ele quer. Deus não é assim não, com todo respeito à vozinha, porque quem é avó tem que curtir os netos mesmo e está certo. Porém, mamãe é que ordena e papai é que ordena. Vovó é o mingauzinho mesmo, né? E ela pode até não concordar, mas ela não é a mãe nem o pai. Então, vovó, está tudo certo aí para você, tá? Não fica chateado não. Mas eu quero dizer aqui hoje à noite, tem muito sangue nas mãos das pessoas. Paulo passou, e aí eu finalizo, o tempo já estourou, vamos lá. Verso 27, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Forte, né? Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que entre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. O que Paulo estava dizendo? Eu ministrei sobre vocês todo o conselho de Deus. Vocês estão preparados para enfrentar quem vai entrar no relacionamento aí. Entenda aqui, irmão, ó. Sabe qual é o fortalecimento de Deus? Quando um pai coloca a palavra de Deus no centro da sua casa. Quando uma mãe coloca a palavra de Deus junto com o marido no centro do seu lar. E os filhos crescem tendo contato com a Escritura. Ao crescer, eles vão receber o contato com pessoas que têm um objetivo maligno. Pessoas que vão oferecer droga, que vão chamar para prostituição,
que vão chamar para tudo quanto é coisa errada. E lá no profundo da alma foi inserida a Escritura Sagrada, desde pequeno. E ele terá a capacidade de dizer não, não quero. Por quê? Porque meu pai me ensinou. Não, irmão, porque Deus, o Senhor, tem algo melhor para mim. A única garantia que nós temos é que Deus está vivo e que Ele zela pela sua palavra, aliás, vela pela sua palavra para cumpri-la. E quando entregamos aos nossos filhos, eles estão mais fortes para dizer não quando chegar o tempo que você não estará do lado dele ou dela. Você não estará nas universidades com seus filhos. Você não estará nos relacionamentos na rua. Mas a garantia de que tudo dará certo é a palavra de Deus. Quero dizer para você, pai, que tem chorado, pastor, mas o homem está falando sobre a igreja. A sua família é a sua igreja. Diga amém aí, meu irmão. Amém. Só ouvi um amém, eu fiquei preocupado. Ah, pastor, isso não é para mim não, que eu até solteiro sou ainda. Olha só, se você é solteiro, você está tendo a oportunidade de se preparar para ser um homem de Deus. E você receber da parte de Deus uma mulher de Deus para você prosperar numa família abençoada e os seus filhos já nascem sendo ungidos. Já nascem abençoados. E aqui, irmãos, Paulo está dizendo isso, olha, vai dar ruim aí, vai ter gente que vai entrar aí para arrebentar vocês, mas eu tenho convicção da palavra de Deus. E o verso 32 diz, agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, é o que eu acabei de dizer. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos, orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos e abraçaram Paulo e o beijavam. O que lhes entristecia muito era a palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, então o acompanharam até o navio. Meus irmãos, primeiro Paulo ministrou a palavra e depois veio o sentimento uns pelos outros. Hoje em dia, sabe o que é que você quer ver? O que o povo quer ver? Primeiro sentimento uns pelos outros e zero palavra. Você quer ter certeza de amizades firmadas? É com a palavra. Hoje eu recebi uma mensagem, eu acompanho ele, na internet, suas atividades. Tem lembra dos 14 que se reuniam para orar? Um deles, hoje, é secretário executivo de uma denominação, os Batistas Nacionais do Estado do Acre. E ele tem sido muito usado ali como secretário executivo. E aí ele me contava uma série de coisas, hoje, muito abençoadas daquele estado e no trabalho que ele está fazendo. E aí eu relembrava com ele aqueles tempos de oração. Irmãos, quantos embates, quantas situações, mas a nossa amizade foi firmada de joelhos, orando às vezes a noite toda em vigílias. E muitas vezes confrontando com a palavra uns aos outros. Nós temos um lema, que quando um estivesse saindo da linha, o outro chamava e puxava a orelha. E muitas vezes a pessoa não aceitava puxar a orelha nada. Mas hoje são pastores e líderes que se formaram daquele grupo. E eu estou dizendo para você hoje aqui, não existe sentimento uns pelos outros cristão que não foi fundado por oração e palavra. Eu quero convidar você a sair do seu quadrado, você sair da vida que você tem vivido para você mesmo,
Irmãos, essa pandemia fez com que muitas pessoas se isolassem, inclusive parassem de realizar a obra. Eu quero chamar a você refletir sobre que cristianismo você vai querer levar adiante. Se você está hoje aqui e sabe que você está com sangue nas mãos, porque você não tem vivido de acordo com a palavra, muito menos ministrá-la. Você precisa de um conserto diante de Deus. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E se você deseja se consertar com Deus, comece agora em oração. E diga para Deus: Senhor, eu me conserto. Me perdoe, Senhor. Me perdoe por não ter ensinado a Tua palavra na minha casa. Me perdoe por não ter vivido a palavra na minha casa. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Ore agora. Meu Deus, na autoridade do Teu nome, eu entrego nas Tuas mãos os Teus filhos. E eu te peço que o Senhor os conduza a novos tempos. Os conduza a novos ares a partir de hoje. Que seja, Pai, o fluir da Tua presença sobre o Teu povo. Que o Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja.